Então, a aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre predicação verbal. Predicação verbal nada mais é do que o estudo do comportamento do verbo na oração, né? É a partir dessa predicação verbal que a gente vai analisar se ocorre um fato com esse verbo, se existe uma ação ou o verbo está dizendo apenas uma qualidade, ou estado, ou modo de ser do sujeito. Né? Esse tipo de assunto é mais recomendável para oitavas séries e sétimas séries, ou seja, já os anos finais do ensino fundamental, ou também o ensino médio, aqueles que estão interessados em passar em concurso público, que normalmente esse tipo de assunto cai. Então vamos entender o que é a predicação verbal, né? Esse estudo que eu disse, para saber se realmente ocorre um fato, um estado, ou modo de ser do sujeito. Nós temos três tipos de classificação dessa predicação verbal. Os verbos, eles podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. E os verbos transitivos e intransitivos também são chamados de verbos significativos, porque o de ligação apenas liga, não tem significado. Já os transitivos e intransitivos carregam neles próprios alguns significados. Então vamos entender esses dois primeiros tipos e separar muito bem, dividir por que um é intransitivo e o outro é transitivo. Então vamos lá, os verbos intransitivos são verbos que não necessitam de complemento, porque já tem um sentido completo. Vamos ver essas frases. Rei Hussein da Jordânia morre aos 63 anos. Morre aos 63. Se eu tirar aos 63, se eu tirar da Jordânia, a frase continua tendo sentido apenas com um verbo. Rei Hussein morre, ponto. Faz sentido. 24.000 casam-se ao mesmo tempo. Eu posso retirar esse termo acessório, que indica apenas o tempo que ocorre a frase, mas o fato, desculpe, mas nós temos aqui uma frase com 24.000 casam-se, casaram-se, já faz um sentido, já tem um sentido próprio, não preciso completar casa, quem casa, já estão os 24.000, ou com quem casa, né? Segunda parcela do IPVA vence a partir de hoje, eu posso retirar também essa informação a mais, que o verbo continua fazendo sentido, quem vence, né, a parcela vence, ponto, já faz um sentido próprio. Então, por eles terem essa significação, quem morre, morre, quem se casa, casa, e quem vence, vence. Pronto, já faz um sentido. Então, por isso, nós chamamos de verbos intransitivos. Já os verbos transitivos, eles precisam de um complemento, porque o sentido deles o sentido já é incompleto. Então, eu posso pensar nessa frase, ninguém conhece o professor novo. Eu não posso parar a frase aqui. Ninguém conhece. Eu tenho que completar o sentido com quem conhece algo, conhece alguém. Então eu preciso completar. Todos discutiram o acordo. Eu não poderia parar a frase aqui, todos discutiram. Faltaria um complemento. Esse complemento é o quê? É o acordo. O acordo foi discutido, então todos discutiram o acordo. Medida em estudo dá alívio para os estados. Então, quem dá algo para alguém. Então, nós temos sem nenhum problema com isso, tá, em relação a dar algo a alguém. Que no caso, o objeto é alívio, ou seja, quem dá alívio, né, o medida em estudo dá alívio para os estados. Então, por isso, eu não posso parar a frase aqui. Medida em estudo dá, ponto. Não faz sentido. Então, esses são os verbos transitivos, porque eles precisam de uma complementação. Agora, os verbos transitivos, eles têm mais duas classificações. Nós temos verbos transitivos diretos ou indiretos. Qual que é a diferença entre os dois? A ausência ou o aparecimento, a necessidade de uma preposição indicando, separando, ou melhor, relacionando o verbo com o seu complemento. Tá? Então, os transitivos diretos exigem um complemento sem preposição, não precisa de preposição. Por isso que ele é direto, não tem nada que atrapalhe. E o complemento desse verbo a gente chama de objeto direto. Então vejam aqui um exemplo. O presidente receberá governadores. Quem receberá? Receberá alguém. Eu não posso parar a frase, o presidente receberá. Receberá governadores. Então governadores aqui é o objeto direto de receberá, porque não tem nenhuma preposição nesse espaço. Assim como tem um outro exemplo, aqui na linha de baixo, vamos anotar aqui um pouquinho. Falta de verbas causa problemas. Eu não posso parar a frase simplesmente aqui no falta de verbas causa, né? Em causa alguma coisa. Então, falta de verbas causa problemas. Como não tem preposição, nós estamos falando
de objeto direto, verbo transitivo direto, sem preposição. E os transitivos indiretos, né? Por que eles chamam indiretos? Porque ele precisa de uma preposição. O complemento desse caso é um objeto indireto. Ele precisava muito do seu apoio. Quem precisa de alguma coisa. A preposição de não pode sair daqui. A população ainda acredita nos políticos, olha que ingênuo, né? Mas quem acredita, acredita em alguém. Então a preposição em, ela está subentendida, porque em mais os não é emos, viu gente? Quem acredita, acredita em os políticos, acredita nos políticos. Então, por isso é indireto, por conta dessas preposições. Ah, professor, mas eu não sei mais o que é preposição, faz muito tempo que eu estudei isso. Então vamos lá. As principais preposições que nós temos são essas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, em, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ah, muito difícil decorar, nada, só a gente vê a melodia de Escravos de Jó, vejam só. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, em, perante, por, sem, sob, 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 sobre, sob, sobre, trás, sem, sob, sobre, sob, sobre, 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 trás. Então, com essa melodia, a gente consegue decorar facinho essas preposições. E elas são obrigatórias no caso de verbos transitivos indiretos, né? Porque eles precisam da preposição. Como aqui, quem precisa, precisa de, e quem acredita, acredita em. E o caso de termos transitivos diretos e indiretos? Eles precisam dos dois complementos ao mesmo tempo. O marinheiro enviou um sinal de alerta ao comando da marinha. Ele enviou um sinal de alerta, objeto direto de enviou, ao comando da marinha. O mesmo enviou ao comando, o marinheiro enviou ao. Então tem uma preposição aqui, a preposição a, por isso que ele é direto, por conta do sinal de alerta, e indireto, porque ele encaminhou ao comando. O empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Doa o quê? Rendimentos. Quem doa, doa algo. A quem? A Unicef. Então, isso nós temos o verbo doar, que é transitivo direto e indireto. Muito bem, agora o último item, né? Nós vimos os verbos intransitivos, transitivos, e agora os verbos de ligação. São os verbos que apenas servem de elementos de ligação entre o sujeito e uma qualidade. Então, vamos pensar, por exemplo, na frase: meu chefe é bravo. Ponto. O chefe não é, né? Eu poderia trocar o é por meu chefe está bravo, meu chefe permanece bravo, meu chefe ficou bravo, meu chefe continuou bravo. Então, dessa forma, eu tenho vários verbos aqui que eu posso incluir, que não vai alterar significativamente a frase, mas vai manter a relação entre o meu chefe e o seu complemento, no caso, o seu predicativo, a sua qualidade. No caso, não é muito bem uma qualidade, né? Que é o ser bravo. Então, é isso, gente. Nós temos esses três tipos. Ah, professor, muito difícil. Então, nós vamos ver um poema que pode ajudar um pouco nesse estudo nosso sobre verbos. Vamos lá. O poema se chama Predicação Verbal, é de um autor muito conhecido chamado Júlio Correia, né? Então ele é um poeta contemporâneo, né? Como tantos outros, e ele fez esse poeminha para explicar a predicação verbal. Vamos ler então. Gosto de você ou amo você? Você é um objeto direto ou indireto? Não penso em você como um objeto, bebo um trajeto, transito entre verbos. Não há lirismo em Drummond, nem irreverência em Milor, que basta em minha sintaxe. O que me basta é suportar a você em minha vida, sem suportá-la. Nada acabou, passou. Nada partiu, voou. No final, tudo é transitivo. Muito bem, com esse poema lindo, né, desse poeta contemporâneo, nós podemos entender. Gosto de você ou amo você? Você é um objeto direto ou indireto? O que vocês acham, hein? Gosto de você tem a preposição, então você é o objeto direto do gostar. O verbo vai ser transitivo e direto. Amo você. Quem ama, ama algo, não precisa de preposição, por isso que nós temos aqui um objeto direto. E aí a complementação do verbo amar
vai ser o próprio você como objeto direto. Então nós temos aqui um verbo transitivo direto. Agora, quem pensa, pensa em alguém. Então aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Aqui nós temos uma brincadeira com a linguagem, né? Não pense em você como um objeto, mas podemos entender também como um objeto, do verbo comer. Então quem come, come algo, então objeto direto. Quem bebe, bebe algo, então objeto direto novamente. Quem transita, ponto. Não precisaria nenhum complemento, transito. Agora, se eu digo a localização desse trânsito, né, eu tenho aqui a informação de onde eu transito, mas não é necessário. Não há lirismo em Drummond, nem reverência em Milor que basta em minha sintaxe. Basta o que? Minha sintaxe, então objeto direto, verbo bastar. O que me basta é suportar a você sem suportá-la. Quem suporta esse verbo, ele tem duas regências possíveis. Eu posso falar que eu estou suportando a alguém no sentido de dar suporte, de ajudar, ou no sentido de não aguentar, ou de aguentar. Então aqui o eu lírico, né, o sujeito do poema, diz que quer suportar a pessoa sem suportar a ela, né, ou seja, dar suporte sem necessidade de suportá-la, né, de ter que aguentá-la. E aqui nós temos vários exemplos de verbos intransitivos. Nada acabou, ponto. Passou, ponto. Nada partiu, ponto. Voou, ponto. Por quê? Acabou, acabou. Passou, passou. Partiu, partiu, voou. Não precisamos ter complemento desses verbos. Então nós temos aqui verbos intransitivos. E aqui, para o final do próprio poema, ele dá uma informação aqui, uma reflexão, que no final tudo é transitivo, ou seja, tudo passa, né? Tudo acaba e nada fica, nada permanece. Agora o verbo é, como nós já vimos, é um verbo de ligação, porque ele está apenas relacionando o sujeito tudo com o seu predicativo, sua qualidade, seu estado de ser, que é transitivo. Então, eu poderia dizer aqui no lugar do é, outros verbos de ligação, como permanece, está, né? Tudo está transitivo, tudo permanece transitivo, tudo fica transitivo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E eu coloco à disposição qualquer dúvida, encaminhe um e-mail para mim, professor Júlio